presidente Lula com o microfone na mão é mais perigoso que um psicopata bêbado com uma arma de fogo na mão. Ele resolveu falar. E não acredito nessa bobagem da macroeconomia. Pensa eu, que estuda há 30 anos economia, ouvi do presidente da República que macroeconomia, do qual eu fui professor de macro 1, macro 2, economia internacional, de que isso é bobagem. Continua. Olhe para a microeconomia desse país, sem desprezar macro, mas é na microeconomia que a gente vai salvar esse país. Alguém tem que dizer, presidente Lula, que micro e macro são complementares, são concorrentes. Dizer que a macro não importa, o que interessa é a micro, é mais ou menos que dizer o seguinte: o motor do carro não interessa, só a roda tá bom. Se o presidente realmente tivesse preocupado com a microeconomia, ele estaria preocupado com a competitividade das empresas, com a carga tributária asfixiante, ele teria reprovado os 7,5% de aumento da contribuição dos MEIs, que segue o aumento do salário mínimo, e ele se preocuparia com o excesso de burocracia no Brasil. 62% das empresas no Brasil não chegam aos 5 anos. Esta é a microeconomia que salvaria o país. Eu também tenho que dizer para o presidente que quando o macro está desajustado, inflação alta, juro alto, gasto público alto e dívida alta, não tem microeconomia que dê jeito. Aí ele continua. É importante lembrar que quando eu deixei a presidência, a economia crescia 7,5%. De lá para cá, ela nunca mais cresceu acima de 3%. Precisou nós voltarmos para crescer acima de 3%, para mais emprego. O presidente Lula tem um lapso de memória que ele apaga da memória de 2011 a 2015. A Dilma não existiu para ele. Uma memória seletiva inacreditável, achando que nós vamos cair nesse papinho. Quando o Lula compara o governo de hoje, ou qualquer governo, com o estado da economia que ele deixou, é mais ou menos que nem o cozinheiro que toca fogo na cozinha, foge assustado, depois volta para culpar os bombeiros pela bagunça que ele encontrou. Esse 7,5% de crescimento do governo Lula é o chamado voo de galinha, provocado por subsídio, boom das commodities, crédito direcionado e gasto público descontrolado. O restado a gente já sabe, a maior recessão da história do Brasil. Continua falando besteira, presidente Lula. O povo, quando pega R$1.000, ele não vai comprar dólar, ele não vai depositar no banco, ele vai comprar o que comer, vai comprar o que vestir, vai comprar o que calçar, ele vai melhorar a vida da tua família, o dinheiro começa a circular, o comércio cresce, o comércio compra, a indústria produz mais, gera mais emprego, mais comércio, mais salário. Essa é uma visão infantilizada da economia. É uma visão que novamente despreza completamente o lado da oferta da economia. E é uma visão que, se tu levar no limite, a única coisa que eu tenho que fazer para um país crescer é tirar o dinheiro de todo mundo e dar para o pobre. Tira o dinheiro do empresário, tira o dinheiro da poupança, distribui para os pobres e a economia anda. Uma economia e uma renda só crescem efetivamente quando a oferta e a produtividade aumentam. Se isso não acontecer, você pode dar dinheiro quanto você quiser através de política distributiva. No final do processo, todos estaremos pobres. Que provavelmente, já disse, é a meta principal do governo Lula. Quanto mais pobre for a economia, quanto mais dependente do Estado for, maior é a chance dele conseguir se reeleger. Continua falando besteira. Eu quero pouco dinheiro na mão de muitos e não muito dinheiro na mão de poucos. O presidente Lula já falou essa besteira aqui, mais de uma vez. Pouco dinheiro na mão de muitos, até onde eu saiba, é pobreza disseminada. Ele é um raciocínio típico de regime socialista, que acha melhor distribuir a riqueza do que criar. Segue essa cartilha que deu errado no mundo inteiro e a gente vai ver o resultado. Repete e repete e repete como um mantra de quem efetivamente não sabe do que está falando. Nós não precisamos de um Estado Robin Hood. Nós precisamos de uma política econômica que faça com que a oferta nesse país volte a crescer de maneira consistente. E não é com regulação do tipo data de validade para cada ovo que a galinha botar que isso vai acontecer. Não é com regulação, não é com mais imposto, não é com carga tributária, não é com a CLT, não é com medidas populistas. O presidente Lula continua. Eu sei o que é R$100 na mão de um pobre e sei o que é 1 milhão na mão do rico. R$100 na mão do pobre, ele vai, consome, morreu a riqueza. Não gerou mais nada. O capital concentrado permite investimento, inovação, geração de emprego. E isso aqui a gente resume de cara a visão econômica do presidente Lula. Crescimento baseado no consumo é crescimento de curto prazo. Eu vou no mercado, gasto R$100 e acabou. O crescimento real é o crescimento de médio e longo prazo, baseado na oferta. E para crescimento da oferta, sabe o que eu preciso ter? Poupança. Eu preciso ter poupança. Eu preciso ter mercado de capitais. Eu preciso ter juro baixo. Eu preciso ter um ambiente de negócio favorável ao empreendedor. Nada disso tem com esse governo. Finalmente, o presidente Lula mostrou a verdadeira face dele: populista, demagogo, oportunista, desinformado, irresponsável e anticapitalista. Alguém avisa o presidente Lula que economia não é feitiçaria. Não é com terraplanismo econômico que nós vamos mudar o Brasil. É com conhecimento e responsabilidade.